Bom dia, ótima segunda-feira. Olha só, a gente está começando a segunda-feira da nossa terceira semana da série, como é que é? Da série Quem Pensa Enriquece. A gente está entendendo agora aqui juntos o que é o livro, né? Na minha opinião, o que é o livro Quem Pensa Enriquece? E hoje a gente vai falar sobre um capítulo muito importante. Bom dia, Nadir, meu amor. Acordou cedo hoje, segunda-feira, hora de começar a semana a 200 por hora. Olha só, a gente vai falar então hoje sobre a mente subconsciente. E o que é a mente subconsciente? O que faz, né, a mente subconsciente nesta jogada toda, segundo Napoleão Hill, quando a gente fala sobre, né, quem pensa enriquece. O que está lá dentro do livro? Bem, para começar, esse capítulo aqui é um capítulo que, na verdade, ele resume muitos outros. Porque a mente subconsciente é como se fosse, você imagina assim que é um depósito, né? Onde todos os outros capítulos, tudo o que acontece nos outros capítulos, eles caem aqui nesse depósito. É mais ou menos assim. Então, a mente subconsciente é aquele negócio assim. O primeiro capítulo aqui a gente fala sobre um desejo ardente, né? De você pensar no que você quer e direcionar o pensamento para aquilo que você deseja. Vamos lá. Quando você tem um desejo ardente, a ideia é fazer com que o seu subconsciente aceite, entenda, né? Descubra aquele desejo. O segundo capítulo a gente fala sobre fé. Ter fé é, na verdade, jogar no seu subconsciente. Então você veja que todos os outros capítulos, né, eles de uma maneira ou de outra, eles têm um objetivo de interferir no funcionamento do subconsciente. É como se você tivesse que fazer a sua vida funcionar num segundo plano, não necessariamente naquele estilo de conversa consciente, né? Porque ali em um capítulo, por exemplo, fala sobre o pensamento, né? O outro fala sobre o planejamento. Tudo isso é para tornar automático o jeito de pensar, mas não o jeito de pensar conscientemente, mas sim o jeito de sentir. E o sentimento é o que gera o que a gente chama de emoções. E as emoções são o nosso lado inconsciente. Então, quando a gente começa a pensar que o pensamento é a coisa mais importante, na verdade o pensamento é apenas uma das torneiras, vamos chamar de torneira, que estimula o nosso inconsciente ou subconsciente, né? Porque ele não é inconsciente, ele é subconsciente. Tem uma diferença aí. E aí, quando o nosso subconsciente começa a ser interferido por aquilo que você deseja, que você começa a botar fé e exercitar a fé. E aí entra a importância da disciplina, a importância da persistência, porque o nosso subconsciente, ele precisa muitas vezes de uma prática, ou seja, se eu começo a pensar todos os dias numa coisa, se eu começo a ter fé mais forte, naturalmente eu tenho aquele convencimento, eu tenho aquela convicção de que isso é verdade, e de que isso é verdade e que eu vou fazer acontecer. Então, a partir desse momento, a minha mente subconsciente começa a sentir a emoção correta. Ou seja, ela começa a funcionar trabalhando para me direcionar, para me levar para um destino que eu desejo, para a realização dos meus desejos. Então, isso, cara, isso é muito importante, ao mesmo tempo que não é tão simples, aliás, que não é tão fácil, né? Então você precisa olhar, por exemplo, ele cita no livro, né, eu relacionei aqui, as 7 maiores emoções positivas que eu preciso estimular o meu subconsciente a estar conectado com elas. Vamos lá. O desejo. Desejo é uma forma de uma emoção. Então, pessoas que por exemplo, não estão felizes, que estão depressivas, elas têm dificuldade de estabelecer desejos. E aí também tem dificuldade de estabelecer coisas com fé, que é segundo
certo? Então você veja que a nossa mente subconsciente, ela simplesmente sente. Só que para ela sentir, ela tem que ter um estímulo. E aí, quando a gente pega as emoções positivas, o desejo, a fé, o amor, né? O sexo, o entusiasmo, o romance, a esperança, né? Tudo isto vem de nós estarmos positivamente no que diz respeito ao nosso inconsciente. E aí, qual é o oposto disso? E é aqui que está um ponto assim que a gente precisa parar para pensar. Porque o oposto disso está no medo, na inveja, no ódio, na vingança, na ganância, na superstição, na raiva. São típicas emoções negativas que nos travam. Em vez de você ser conduzido, por exemplo, com amor, com fé, com entusiasmo, você muitas vezes vive uma vida, né, com medo, com ódio, com um certo sentimento de vingança. Nossa, eu vou fazer para me vingar e não para realizar um desejo, né? Porque eu estou com fé, que eu estou acreditando que vai acontecer. Então, aqui a gente chegou, né? Tá no finalzinho, a gente termina essa série na quarta-feira. Mas hoje eu poderia dizer para você que assim, hoje é o entendimento de todos os outros capítulos que a gente está fazendo. Porque quando eu chego lá no subconsciente e eu consigo entender minimamente o meu subconsciente, eu começo a poder dizer que agora os meus resultados vão acontecer. Porque os meus resultados vão depender de muito das ações que eu tomo. E as minhas ações são sempre puramente frutos do que as minhas emoções, ou seja, do meu subconsciente, está ditando para eu fazer. Você sabia que 95% das vezes que a gente toma uma decisão de compra é a nossa mente subconsciente encontrando algum motivo que nos faça comprar? E você sabia que grandes vendedores, e eu ministro treinamentos de vendedores, eles usam, por exemplo, a emoção negativa, medo, que é a principal emoção que o Napoleão Hill cita aqui. Eles usam a emoção negativa para estimular o comprador a tomar a decisão de compra. E o que é o medo, por exemplo? Quando o cara fala sobre escassez, por exemplo. Né? Olha só, é a última peça que nós temos aqui, amanhã pode não ter mais. Então o medo de perder, o medo de ficar sem, mobiliza essa pessoa a agir. E muitas vezes comprando até coisas que não precisa. Então você veja que aqui a gente começa a falar sobre, poxa, eu estou falando aqui sobre, né, prosperidade, né, as leis da prosperidade, o que o Napoleão Hill falou. Mas é simplesmente você entender que o nosso pensamento, os nossos desejos, a nossa fé, o nosso planejamento, o nosso jeito de pensar, né, o pensamento, todos esses estão, de certa forma, interferindo. Eles estão interferindo num sentimento. Um sentimento em que a gente deixa extrapolar, deixa vir à tona uma coisa chamada emoção. E quando você faz isso de maneira orquestrada, quase que consciente, porque no subconsciente a gente não consegue dizer que a gente está consciente, mas o nosso consciente, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de adotar os nossos hábitos, né, a forma com que você vive a sua vida, interferem diretamente no seu subconsciente. E ali é que faz a coisa acontecer. Porque quando o subconsciente está agindo, ele está gerando emoções. Então o que é um subconsciente gerando emoções? É um subconsciente que está, vamos chamar como se fosse uma energia, né? Ele está com energia positiva. Ele está, né, como se estivesse vibrando no amor, vibrando na confiança, vibrando na fé. Então tudo isso faz com que as pessoas, né, que estão com esse sentimento no nível subconsciente, ou seja, ela não está pensando naquilo ali, ela está vivendo aquilo. Vivendo quer dizer vibrando, certo? Você olha para a pessoa e você percebe, nossa, a pessoa tem confiança que vai acontecer, ela tem fé que vai acontecer. Por outro lado, se você tiver uma pessoa que está com o subconsciente, né, com as emoções negativas, você vai ver uma pessoa com medo,
uma pessoa com raiva, pessoa com um sentimento de culpa do passado, alguma coisa que está carregando. Então, essa pessoa, na verdade, ela é pura vibração negativa. Essa pessoa dificilmente ela vai estar agindo em direção a algo, né, que seja uma riqueza, que seja uma alegria, uma felicidade. E aqui que o Napoleon Hill nos ensina exatamente a importância de você estar atento a isso. Então a gente está hoje aqui começando uma segunda-feira, que é o primeiro dia da semana, bem cedinho da manhã, e aí eu vou fazer uma proposta para você exercitar esse negócio. Começa a pensar sobre qual é a emoção que você gostaria de ter predominante nesta semana. Qual é a emoção que você gostaria que hoje, segunda-feira, fosse a emoção que iria te acompanhar no seu subconsciente? Certo? E aí toma cuidado, porque às vezes, se você não faz esse exercício, você acorda e a primeira coisa que você faz, eu faço muitas vezes isso, né, é pegar as redes sociais e dar uma olhada. Aí você vê uma notícia lá. Uma notícia de alguma coisa negativa. E essa notícia faz com que você fique ali com um sentimento de, sei lá, raiva, por exemplo. De medo, por exemplo. Nossa, né, como é que é? Deu um terremoto lá em tal lugar. Aí a gente fica com medo. Nossa, será que vai dar terremoto aqui? Com esta vibração, com esse jeito de pensar, a gente não consegue interferir no nosso, estimular o nosso subconsciente para fazer coisas boas. A gente trava e você vai deixando para depois, você começa a ficar, né, um sentimento negativo gera outro, porque muitas vezes um sentimento de medo gera um sentimento de insegurança e assim por diante vem um terceiro sentimento, muito negativos, e o teu inconsciente faz o quê? Ele se trava, por isso que as pessoas procrastinam, por isso que as pessoas deixam para depois, por isso que as pessoas deixam passar a vida. E elas acabam muitas vezes, né, sendo depressivas, tendo que ir para o médico justamente para conseguir resolver um problema que está muitas vezes de maneira simples na origem. É nesse exercício que eu estou propondo aqui para você. Estamos começando o dia, legal. Você tem consciência de que a gente está aqui, né, no início de dia, 5 e pouquinho da manhã, segunda-feira, início da semana. Perfeito. Então tá. Agora você pode fazer uma escolha. Qual é a emoção que você quer para você? Qual é o pensamento que você quer deixar entrar? Qual é a mensagem, a notícia que você quer deixar entrar? Quais são as pessoas que interferem nas tuas emoções que você quer deixar se aproximar? Tudo isso você faz de maneira consciente. Só que todas essas escolhas conscientes, elas vão interferir no seu subconsciente. E quando interfere no seu subconsciente, gera estado de espírito. E o estado de espírito é o que mobiliza você para agir para o bem ou para o mal ou não agir. Pronto, parece simples de falar, né? Mas a gente precisa organizar esse troço todo. E é por isso que o livro tem 13 capítulos e é por isso que eu estou aqui a cada dia, né, às 5h55 da manhã falando sobre um capítulo, depois falando sobre outro capítulo e depois falando sobre alguma coisa. Por quê? Porque quando a gente, né, pega esse pedacinho de hoje e conecta com todos os outros, você começa a ter um entendimento mais profundo. Eu confesso para você que durante o final de semana eu dei mais uma espiada no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, certo? Eu parei para refletir, nossa, como os capítulos interferem uns nos outros. Então você tem um convite aqui. Até quarta-feira, esses capítulos todos, eles vão estar disponíveis aqui no Instagram. Depois eu apago aqui e eu jogo lá para dentro do Manager Club, que é nossa área de membros fechada. Porque se você der uma olhada aqui, assistir lá, olha só o capítulo 1 aqui, olha o capítulo 3 ali, olha o 5 ali. E aí você vai ver que todos esses capítulos estão intimamente conectados. E talvez você vai ter a mesma sensação que eu tive no final de semana de se dar conta que, nossa, esse livro é mágico. E eu vou recomendar para você que todos esses capítulos que estão aqui no Instagram e que depois vão estar lá dentro da minha área de membros fechada, elas precisariam ser assistidas, sei lá, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu agora estou me dando conta que eu estou chegando no finalzinho do livro, que eu preciso recomeçar. E é muito provável que quando eu termine essa série,
eu leia mais uma vez o livro, assim, sem compromisso, que eu de vez em quando assista até mesmo os meus vídeos aqui, para eu começar a entender e fazer as conexões. Porque é exatamente esse o ponto que eu observo que transforma o nosso comportamento. É entender cada degrauzinho que o Napoleão Hill traz e que ele nos ensina lá no livro Quem Pensa Enriquece. Tá legal? Segunda-feira, dia de a gente acordar e mandar aviãozinho para as pessoas que a gente gosta. Então clica aqui nesse aviãozinho e direciona esse vídeo para a pessoa que você sabe que precisa escutar essa dica e começar a semana a 1000. Eu fico muito grato por você estar aqui e por você compartilhar também um pouquinho do que a gente está propondo aqui. Tá legal? A gente se encontra amanhã. E olha só, amanhã é terça-feira e depois é quarta-feira. Então amanhã e quarta-feira nós temos os 2 últimos capítulos do livro Quem Pensa Enriquece. Me diz aí, qual é a tua opinião sobre o que a gente está trazendo aqui? Você concorda com a minha interpretação do livro? Deixa o teu comentário aí, tá certo? E não esquece, amanhã, 5h55, a gente está aqui. Um grande abraço e até lá. Ótima semana.